Olá, que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje, vamos mergulhar numa das perguntas mais antigas e talvez mais fundamentais da humanidade. Afinal, o que é o homem? Uma pergunta gigante. Gigante. E para nos guiar, a gente tem como base o capítulo 9 do livro Teologia Sistemática de Hodgman Williams. Uma fonte bem robusta. É uma daquelas perguntas que, assim, parecem simples, né? Afinal, a gente está falando de nós mesmos. Exato. O que poderia ser mais familiar? Pois é, mas as respostas ao longo da história, nossa, formam um verdadeiro caldeirão de ideias. Sem dúvida. E a proposta da nossa análise hoje é ir além daquelas perspectivas que olham o ser humano só de dentro para fora, sabe? As materialistas, biológicas. Isso. A ideia é adotar uma visão de fora para dentro, ou como o autor coloca, uma visão de cima, através da lente da revelação divina. Ok, vamos desvendar isso então. Antes de entrar de cabeça na visão teológica, a fonte nos apresenta um panorama fascinante de como o homem tem se visto. É uma lista bem variada. É um mosaico, né? Começa com a perspectiva materialista. Aquela que diz que a gente é só um conjunto de elementos químicos, valendo o quê? Uns 5, 10 dólares? Isso. É uma visão bem pé no chão. Até demais, talvez. Puxa, por essa lógica, meu valor é menor que o de um bom jantar. Pois é. Depois vem a biológica. Somos o animal mais evoluído, resultado da seleção natural. E a psicológica, que a fonte liga muito a Freud. Exato. A de que somos uma criatura moldada pela hereditariedade, pelo ambiente. Onde a liberdade é tipo uma ilusão e a nossa vida consciente é determinada por instintos. Inconscientes. Como o sexual na visão freudiana. E não para por aí. Tem a visão econômica, né, de Marx. Sim, a de que somos um ser movido pelo instinto da fome e pela luta de classes. E a religião seria o ópio do povo. E ainda tem a sociológica, onde o indivíduo é só uma peça dentro do coletivo. Seja o Estado, o clã, a família. E a filosófica do animal racional, onde a essência é a mente. E a existencialista de que somos o que fazemos de nós mesmos. Essa é a do Sartre. Ajo, logo existo. Exato. O que é fascinante nessa lista é que, embora cada uma dessas visões tenha, assim, fragmentos de verdade... Sim, temos fatores biológicos, econômicos. Claro, mas a fonte argumenta que todas elas deixam de fora uma dimensão fundamental. Elas não conseguem contemplar o homem na sua plenitude. Porque partem de uma análise puramente terrena, né? Exatamente. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. O texto nos leva para Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Essa é a perspectiva totalmente diferente. Mas o que isso significa na prática? Significa que a função básica do ser humano é refletir a Deus. E o autor detalha isso em 3 aspectos principais. Certo. Primeiro, refletir o domínio de Deus. Ah, eu gosto da imagem que a fonte usa aqui. A do homem como um anfíbio. Sim, existindo entre 2 reinos. Acima do mundo animal, mas abaixo de Deus. É um lugar único. A fonte diz que fomos feitos pouco menor do que Deus e coroados de glória e de honra. Exato. E esse domínio, que o autor chama de vice-regência, se estende sobre toda a criação. O mundo inorgânico, o orgânico, o animal. Isso, os tesouros da terra, a responsabilidade de cuidar do jardim, o ato de dar nome aos animais, como um exercício de autoridade, sabe? Entendi. E é crucial notar que essa é uma responsabilidade compartilhada entre homem e mulher. Ok, então o primeiro ponto é refletir o domínio. Qual o segundo? O segundo é refletir o ser de Deus. E aqui tem um momento que para mim foi um ahá. A fonte conecta o plural em façamos o homem com o fato de que a humanidade foi criada em dualidade. Homem e mulher os criou. Essa conexão é incrível. É porque se a gente conecta isso com o quadro geral, essa dualidade reflete a própria natureza relacional de Deus, que em si mesmo é comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Isso torna as relações humanas sagradas, uma humanidade companheira. Cada pessoa é um tu e não um isso. Nossa, muda tudo. E o terceiro ponto? E terceiro, refletir o caráter de Deus.
E que caráter é esse? A fonte destaca 4 pontos principais: santidade, justiça, amor e verdade. Ok. O texto argumenta que o homem foi originalmente criado em verdadeira justiça e santidade. Ele foi feito para amar, para andar na verdade. Para refletir o caráter do Criador. Isso, na sua própria existência. Então, do que exatamente a gente é feito? Gênesis 2:7 nos dá uma fórmula, né? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Exato. Vamos analisar esses 2 componentes. Primeiro, o pó da terra. O que significa que somos seres materiais, corpóreos. Sim, nossos corpos são feitos dos mesmos elementos que o resto da criação terrena. E a fonte faz um ponto importante aqui que vai contra muito do pensamento grego, por exemplo. O de que o corpo não é uma prisão para a alma. Exato. Nem é inerentemente mal. Pelo contrário, foi declarado muito bom por Deus. Com certeza. O texto nos lembra que o próprio Cristo assumiu um corpo e que nossos corpos são santuário do Espírito Santo. Certo. Esse é o pó da terra. E o segundo componente? O fôlego de vida. Bom, isso levanta uma questão importante. Os animais também não têm fôlego de vida? Sim. O que diferencia o nosso? A diferença crucial, segundo o autor, é que o fôlego humano foi diretamente soprado por Deus. É um ato íntimo, pessoal. Muito. Esse sopro divino nos deu um espírito, que é a esfera de contato com Deus, a base da nossa capacidade de transcender. É a própria essência do nosso ser. E por isso o espírito humano seria imortal? É o que o autor argumenta. Ok, e quando esses 2 elementos, pó e sopro, se unem, o que surgem? Surge o ser vivente ou a alma vivente. E a alma que não é uma terceira parte, não. A alma é a expressão do espírito através do corpo. É a nossa vida consciente, com seu intelecto, suas emoções, sua vontade. Entendi. A palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12, é tão precisa que pode dividir alma e espírito. Isso mostra que, embora super interligados, são dimensões distintas da nossa natureza. Isso nos leva ao último grande tema. O homem foi feito para ser livre. Mas o que a fonte entende por liberdade? Bom, a fonte distingue 2 tipos de liberdade. A primeira é uma liberdade que ele chama de positiva. Liberdade positiva? Como assim? Não é a liberdade de regras, sabe? Mas a liberdade para alguma coisa. Para um propósito. Exato. É a liberdade para ter comunhão com Deus, para um trabalho produtivo e gratificante e para desfrutar da criação, incluindo a árvore da vida. É uma liberdade, digamos, estruturada. É o oposto da ideia moderna de liberdade como simplesmente fazer o que se quer. Que a fonte provavelmente descreveria como uma escravidão a si mesmo, né? Com certeza. E isso nos leva à segunda forma de liberdade, A liberdade de decisão. que é simbolizada, claro, pelas 2 árvores no jardim. E um ponto que me chamou muita atenção no texto é que a escolha não era entre 2 opções equivalentes. Não mesmo. A árvore da vida estava no meio do jardim. Era central. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal era, por assim dizer, excêntrica, fora do centro. E a implicação disso é fascinante. A decisão não era um teste neutro, mas um convite. Um convite. Um convite para o homem confirmar livremente sua orientação para a vida, para Deus. A intenção divina era que a humanidade conhecesse apenas o bem, vivendo em obediência e comunhão. Então, escolher o contrário seria... Seria se descentrar, afastar-se do seu verdadeiro propósito. Então, o que tudo isso significa? A análise de hoje nos apresentou uma visão do ser humano como uma criatura feita à imagem de Deus. Uma união complexa de corpo e espírito. E projetada para uma liberdade que encontra sua plenitude em seu propósito original. Exato. E para a gente ficar com uma reflexão, a fonte nos deixa com este pensamento provocador. Vamos a ele? Se a liberdade original era essa capacidade de confirmar uma orientação para o bem, o que isso diz sobre a nossa busca moderna por liberdade, que tantas vezes se concentra em ter opções ilimitadas, neutras. Como seria, hoje, buscar essa verdadeira liberdade que, segundo a fonte, nos alinha com o nosso propósito mais profundo, em vez de nos afastar dele? Teremos um novo episódio desse mesmo livro.
Que Deus abençoe todos os ouvintes.